Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita e essa semana não tem outro jeito, essa semana a gente tem que falar de Evanescence. Eu tô gravando esse vídeo no dia 27 de julho, ontem, dia 26, foi finalmente anunciado o show de Evanescence em São Paulo. Eles já estavam com 4 shows marcados aqui no Brasil, para onde mesmo? Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Tinha essa data para sair em São Paulo. A gente tava, todo mundo, né, que tá acompanhando, tava pensando, pô, os caras vão tocar no Notfest e tal, mas o Notfest não anunciava nada. E aí agora o Notfest anunciou que foi cancelado, né, que vai ter só no que vem, só em 2024. E aí no mesmo momento o Evanescence já anunciou o show no Vale do Anhangabaú, no dia 21 de outubro. E é isso, né? Pô, o mais louco é que eu já tava com esse vídeo planejado, né? Eu já tava pensando em falar sobre Evanescence faz um tempo. Já preparei tudo aqui essa semana. E aí, ontem, eles anunciaram esse show e ainda um show extra em Belo Horizonte, que foi, parece que, o lugar em que os ingressos se esgotaram mais rápido. Então, você está chegando aqui agora, se você não conhece o canal, né, a gente fala sobre música aqui basicamente, antes a gente falava sobre cinema e tudo. Se você gosta de Evanescence, se você gosta de rock and roll, aproveita, dá uma olhadinha nos outros vídeos, se inscreve no canal, deixa um gostei aqui já, deixa o seu comentário se você vai no show de Evanescence em algum desses lugares aqui no Brasil. Se você está reclamando também do Vale do Anhangabaú, igual está todo mundo reclamando, realmente não é um lugar muito interessante, deixa um comentário aqui, ativa o sininho, faz toda aquela coisa que a gente sabe que ajuda pra caramba o nosso canal a crescer no YouTube. Normalmente, né, eu tenho feito, quem acompanha o canal tem visto aqui, eu tenho feito vídeos em que eu conto como que a banda de que eu tô falando entrou na minha vida. Eu não vou fazer esse vídeo separado aqui, talvez eu faça um corte desse trechinho, mas a questão é que o Evanescence entrou, acho que do mesmo jeito, na vida de todo mundo que estava vivo em 2003 e gostava de rock and roll. Porque se você tinha MTV ou se você ouvia a rádio rock aí da sua cidade, que no meu caso em São Paulo era a 89, né? Você ouviu Evanescence, cara, não tinha como passar incólume a existência dessa banda. E, meu, quem conheceu e gostava de rock e tava nesse meio aí, eu duvido que não tenha tido uma paixonitezinha aí pela Emily, que foi uma das figuras mais proeminentes do rock and roll, desse rock meio gótico e tal ali nos anos 2000, né? Mais especificamente em 2003, quando a banda estourou para o mundo inteiro. A Emily, ela nasceu em 81, né? Ela nasceu em Riverside, na Califórnia, mas depois ela se muda pra caramba e tal. E o Evanescence surge, na verdade, em Little Rock, no Arkansas. E ela forma em 95 já. Ela tinha 14 anos. Quando ela forma a banda com o Ben Moody, que era o melhor amigo dela. Eles se conheceram num acampamento aí de férias, não sei o quê. E aí eles gravam 2 EPs independentes. O primeiro, em 98, que chama Evanescence, que tem acho que 7 músicas, se não me engano. E o segundo, que é o Sound Asleep de 99, que eu fui pesquisar a capa. E, velho, encontrei o bagulho com mais de 10 capas diferentes, né? E aí eu acho que a oficial ali da época era uma capa branca e tal, escrito Evanescence, Sound Asleep só, mas não tenho muita certeza não. Imaginary, que entraria no Fallen, né, em 2003, já estava no primeiro EP, e o Whisper, que também entraria no Fallen, estava no segundo. Tem uma música chamada Understanding, que estava nos 2 EPs e depois ela acabou sendo ressuscitada na última perna da turnê do The Open Door, né, a The Open Door Tour, que foram shows nos Estados Unidos e no México. E uma última curiosidade sobre esses EPs é que Ascension of the Spirit, que é do Sound Asleep, é uma música instrumental, né, coisa que o Evanescence não
costumou fazer muito aí, a não ser em vinheta de abertura, alguma coisa assim. E aí em 2000 eles gravam um disco cheio, que na verdade era uma demo, né? Que é o Origin. Cara, foram feitas 2.500 cópias só desse CD. Se encontrar uma das originais, provavelmente um preço absurdo. E é engraçado que a própria Emily disse que não é para comprar esse negócio, porque a qualidade da gravação mesmo para ela é muito ruim. Então podia ouvir baixado mesmo na internet, porque tudo isso aqui que eu falei você acha, viu? Você acha no YouTube, os dois primeiros EPs, essa demo você acha lá. Mas, apesar dela ter falado isso, em 2016 o Evanescence lança o box que é o The Ultimate Collection. E aí tinha o quê? Tinha os 3 primeiros álbuns do Evanescence, mais o Orange, provavelmente remasterizado aqui, né? E a coletânea Lost Whisper, que é uma coletânea que tem só lados B, mais a música Lost Whispers, que é uma vinheta de abertura dos shows deles, e Even in Death, que eles tinham gravado já ali nessa fase inicial da banda, e que a Emily falou, não, a música que eu gosto muito para ficar com aquela qualidade ruim, então vamos regravar aqui. Então você tem ali a música Even in Death versão 2016, que era a primeira vez, 2016 era a primeira vez deles em estúdio depois do terceiro disco, que é o disco de 2011. Cara, uma coletânea que vale muito a pena, Last Whispers, pela curiosidade, assim, mas não tem nada assim, nossa, velho, que disco bom, que coisa da hora, né? E aí o que interessa mesmo pra gente aqui é o Fallen. Disco, como eu já falei 85 vezes aqui, de 2003. E, cara, a formação oficial nesse disco aqui é a Emily e o Ben Moody. Tem o David Hodges, que tocou teclado no Orange, que participou até de algumas composições. Ele tá aqui também, mas até pela maneira como eles colocam aqui no encarte do disco, ele não é considerado um membro oficial da banda. Aí quem mais toca aqui é o Francesco Di Cosmo no baixo e o Josh Freese na bateria, que é aquele cara que tocou em várias e várias bandas aqui e agora tá como músico de turnê do Foo Fighters, né? Só que ele não tocou na turnê do Fallen. Quem tocou na turnê foi o John LeCompte na guitarra, o Will Boyd no baixo e o Rocky Gray na bateria. Véi, esse disco aqui é um negócio absurdo, né? Só tem clássico o bagulho. Going Under, Bring Me to Life são as 2 primeiras faixas. Everybody's Full, My Immortal na sequência. Só essas 4 aqui já valeriam o disco inteiro. Mas tem Haunted, que eu amo também. Tourniquet, Imaginary, Take Over Me, Hello, My Last Breath. Também, My Last Breath, um clássico. E Whisper, e ainda uma outra versão de My Immortal. Cara, é um disco fantástico. E como eu falei no começo, quem estava vivo em 2003 e gostava de rock, ouviu esse disco à exaustão, mesmo sem querer. Tá? Porque estava tocando na MTV o clipe de Bring Me to Life, passou e passou mais um pouco. A galera tinha um pouco de pé atrás, às vezes, porque olha só. É interessante notar que o mundo estava preparado para o estouro do Evanescence, e o Evanescence também preparou o terreno aí para outras bandas, porque olha só, o Nightwish estreou em disco em 1996 e já tinha crescido bastante no meio do heavy metal com o Oceanborn, que é de 98, mas além de eles estarem ainda muito no meio do metal, eles estavam relativamente presos ali à cena da Finlândia e tudo mais. Porém, perceba o seguinte, no meio do metal, eles estavam crescendo. Então eles preparam o terreno para Evanescence, que é uma banda que tem uma pegada metal, só que uma pegada bem mais pop também, né?
E aí com o estouro do Evanescence, abre caminho pro Nightwish estourar no resto do mundo. Porque assim, eles faziam sucesso na Finlândia, vão crescendo na Europa, mas para chegar na América é bem mais difícil. E aí quando eles lançam Once em 2004, um ano depois do Fallen, então Nightwish vai realmente se tornar uma das maiores bandas dessa linha do metal sinfônico, do metal gótico ali com vocal feminino. O Within Temptation já tinha lançado o segundo disco, que é o Mother Earth, que é esse aqui, ó. Que tem também sei lá quantas capas diferentes, a minha é essa aqui. E já tinha a clássica Ice Queen, que tem um dos clipes mais engraçados da história do metal. Né? Mas isso foi em 2001. Mas a banda ainda ia crescer bastante a partir do lançamento do The Silent Force, que é 2004, né? Que tem um dos maiores clássicos da banda também, que é o Stand My Ground. O Lacuna Coil, que lançou o primeiro disco em 99, tinha lançado um ano antes aqui o que é considerado por muita gente ser o maior clássico, que é Come Alive, que inclusive tem várias versões com faixas bônus e tudo mais, né? Mas, como eu falei, eu tô falando aqui de bandas que têm vocal feminino e que eram reconhecidas como bandas, entre aspas, ali, góticas, né? Que a galera ouvia bastante. E o Lacuna Coil é uma banda que vai trilhar um caminho mais pop no disco seguinte, que é o Karma Code, quando fazem o cover do Depeche Mode, né, que é o Enjoy the Silence. Isso fez com que a banda também furasse a bolha, e depois com o Shallow Life, que eu até esqueci de pegar aqui. Lacuna Coil é uma das minhas bandas favoritas, né? E eu gosto de todas as fases deles. E realmente eu não vou reclamar, né, da banda se tornar mais pop ou não, mas na época que Evanescence surgiu, houve essa crítica, né? Por ser uma banda que flerta ali com o metal, eles surgem também na esteira do new metal, que tinha estourado ali no fim dos anos 90, e conversa muito com o público do emo, que vai crescer bastante, principalmente a partir de 2006. Então essa coisa mais pop do Evanescence faz com que eles sejam criticados, mas sinceramente, cara, pra mim não faz o menor sentido, porque é uma baita banda. E aí, na sequência aqui em 2004, eles lançam o disco ao vivo já, né? Que sinceramente vocês vão entender que não tem muito repertório, que é o Anywhere But Home. Lançaram o CD, o DVD, esse que eu tenho aqui no caso é o DVD. Tem uma cover de Thoughtless do Korn. E além disso, 3 músicas, né, que são Farther Away, Breathe No More e Missing, que são lados B do Fallen, que depois acabariam entrando justamente no Lost Whispers, que eu falei agora há pouco. A única música do Fallen que não tá nesse disco é Hello, porque não faço a mínima ideia. 3 anos depois do primeiro disco, volta Evanescence com outro clássico aqui, que é o The Open Door, com essa capa maravilhosa. É uma capa bem típica de discos de heavy metal, né? Esse metal sinfônico. O que acontece? Ainda na turnê do primeiro disco, o Ben Moody sai, ele alega diferenças criativas ali com a Emily e acaba saindo da banda, e o Terry Balsamo assume no lugar dele. No The Open Door, a formação é a mesma da turnê. Então, a Emily, o Terry Balsamo na guitarra, o John LeCombe na outra guitarra, o Will Boyd no baixo e o Rocky Gray na bateria. E aí, em 2007, bem no meio da turnê, o John LeCombe é demitido, e o Rocky Gray, que era brother dele, em consideração ali, acabou saindo junto. O Will Boyd já tinha saído em 2006 mesmo e foi substituído pelo Tim McCord. Falando um pouquinho do disco, cara, aqui tem Sweet Sacrifice, Call Me When You're Sober, classicíssimo, Lithium e Lacrimosa. De novo, 4 grandes músicas aqui. Tem mais, né? Tem Lose Control, The Only One, Your Star, que eles usam pra fechar o show, Good Enough. Pô, disco foda também, né? Então a banda realmente não se abalou em termos de sucesso, em termos de composição, pela saída desses membros.
E aí, outra curiosidade, né? Em 2009, o Ben Moody se junta ao John LeCompte e ao Rocky Gray, e aí eles chamam a Carly Smithson, que foi vencedora do The Idol, do American Idol, desculpa, e o baixista Marty O'Brien. E aí eles falam, vão formar a banda, o nome da banda vai ser Fallen. Aí você fala, putz, mas vai ser foda, né? O mesmo nome do disco, então eles mudam um pouquinho e a banda vira We Are The Fallen. Um disco só, se não me engano. É uma banda boa, mas é aquela coisa, né? Eternamente é uma existência à sombra do que aconteceu antes. Né? Voltando a Evanescence, é nessa turnê do The Open Door que eles passam pela primeira vez pelo Brasil, que foi em 2007, e aí ainda viriam para cá outras 4 vezes, que foi em 2009 para um show único, assim, porque eles não estavam em turnê, eles acabaram voltando para tocar no Maquinaria Festival. Em 2011 eles tocam no Rock in Rio, aí só no Rock in Rio. Em 2012 eles voltam para mais 5 shows. E depois em 2017, né, depois no hiato da banda, eles voltam mais uma vez para cá. Em 2011 eles lançam esse disco aqui, que é o meu favorito do Evanescence, que se chama Evanescence. Aqui vai fazer reflexo, porque não tem como tirar esse plástico aqui, que eu deixo para proteger. Cara, eu amo tanto esse disco. A banda aqui, no caso, é a Emily, o Terry Balsamo, o Troy McLaughlin na guitarra, o Tim McCord já tava, né? E o Will Hunt na bateria. Cara, eu me apaixonei por esse disco a primeira vez que eu ouvi What You Want. My Heart is Broken, clássico demais. Sick também eu acho maravilhosa, fenomenal. Never Go Back, cara, um disco lindo. E 2011, né? Acabou sendo o último disco de Evanescence por bastante tempo. A banda, como eu falei agora há pouco, ela acaba entrando em um hiato, volta em 2017 para uma turnê e depois lança um disco que, sinceramente, eu acho que, sei lá, considera-se aqui o 4º disco de estúdio, né, do Evanescence, que é esse aqui, com essa capa maravilhosa também, que é o Synthesis. Mas, assim, a banda voltando pro estúdio para gravar, mas para fazer versões de músicas que já existiam. Esse disco aqui tem uma introdução, tem um intermédio ali no meio do disco e uma vinheta para fechar. Tem mais uma mudança aqui na banda, que é a saída do Terry Balsam e a entrada da Jane Majura. E High Low Imperfection são 2 músicas inéditas. O que mais que tem aqui? Tem 3 músicas do Fallen, 3 do The Open Door e 5 do Evanescence. Tá? Cara, é isso. O que eu acho que vale muito a pena aqui é o seguinte. Tem a versão de Bring Me to Life sem o rap. Porque desde o começo a Emily nunca quis que esse rap tivesse lá. E apesar de ser uma coisa que contribuiu muito para o sucesso da música lá atrás, foi pressão da gravadora. Né? Não foi porque ela quis ou uma coisa criativa da banda. Realmente não foi. Em 2018, eles lançam o Synthesis Live. Aí realmente eu acho interessante, eu acho mais interessante. Eu não tenho aqui o DVD nem o Blu-ray, mas tem no YouTube para assistir. Eu acho mais legal assistir o show do que ouvir o disco em estúdio, porque são basicamente as mesmas músicas, muda a ordem. E é muito bacana ver o Evanescence tocando com orquestra e tudo mais, e aquela presença toda da Emily. Em março de 2021, aí eu vou gravar um outro vídeo para falar só desse disco aqui, tá? Que é a turnê, né, que a gente vai ver aqui no Brasil. The Bitter Truth. Cara, o Evanescence é uma banda aí com 20 anos de estrada e se a gente contar aqui o Synthesis, são 5 discos só. Eu acho isso bacana, né? Porque realmente eles vão entrar em estúdio quando precisa, quando a criatividade manda, né? Isso que eu acho muito da hora, eu acho muito legal. Muito melhor do que ficar soltando disco todo ano, a cada 2 anos, sem ter o que dizer. Eu lembro que na época que o Evanescence veio para o Brasil a primeira vez, teve um crítico aí, não lembro quem que falou que as músicas são muito parecidas, né, ou quase iguais.
e que só quem é fã mesmo consegue perceber a diferença. Cara, sinceramente, não é. E é só a gente. É que assim, eles seguem muito a mesma linha nos 2 primeiros discos, mas as músicas não são iguais. No terceiro disco, no Evanescence, tem uma outra coisa aqui, é um disco mais pesado. Nesse quarto ou quinto disco, depende de como você contar, a gente percebe outras nuances da banda também, né? A formação desse disco foi a mesma do disco anterior, mas aí depois, na turnê, a Gemma Jura foi demitida, isso foi em 2022. O Tim McCord, que era baixista, assumiu a guitarra e a Emma Anzai, que é de uma banda chamada Sick Puppies, entrou no baixo. E é com essa formação que eles vêm pra cá. Como eu falei, vou gravar um outro vídeo falando só do The Bitter Truth, né, que é um disco que realmente me interessa muito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui e segue acompanhando aí o canal, vai ter muita coisa bacana ainda. Grande abraço!